O tema dessa ministração, não apenas hoje, mas durante todo o mês de fevereiro, são os segredos dos milagres. Há um segredo, há algo que nós ainda não entendemos. Pode acreditar nisso. Os discípulos andavam com Jesus dia e noite. Eles não frequentavam um culto igual a gente frequenta. Eles tomavam café da manhã, eles almoçavam, eles jantavam, eles dormiam juntos. Eles tinham um tipo de intimidade tremendo. E ainda assim, eles não entenderam algumas coisas importantes que Jesus queria que eles entendessem. Eles não entenderam o propósito do Evangelho. Na época de Jesus não era diferente de agora. Eles estavam buscando milagres. Eles estavam buscando resolver a própria vida. As pessoas não buscam Jesus porque querem salvação eterna. As pessoas buscam Jesus porque precisam resolver os problemas do dia a dia. Porque precisam resolver problemas do casamento. Porque estão endividados. Porque estão enfrentando problemas de saúde. As pessoas procuram Jesus por isso. Elas querem melhorar a própria vida. Elas querem resultados práticos. Os discípulos não eram diferentes. Eles procuravam Jesus porque eles queriam a libertação de uma opressão que eles viviam. Israel estava oprimido por uma dominação estrangeira. Mais uma delas. E eles estavam esperando um Messias que iria libertá-los. Um Messias que iria fazer uma obra de restauração. Arrancar eles das trevas e levar eles ao propósito que Deus tinha. Tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento falavam era a respeito dessa promessa, de que o Messias libertaria o povo. Então eles estavam ali buscando uma libertação bélica, uma libertação de guerra. Eles imaginavam que o Messias iria libertar eles da opressão de Roma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles acreditavam que eles seriam libertos da opressão estrangeira. Então eles buscavam um Messias que fosse um líder não religioso, mas um líder militar. Um líder que pudesse realmente trazer essa libertação. Então, quando eles olharam para Jesus e para aquilo que Jesus estava falando com eles, eles demoraram para entender o propósito. E muitos ainda não entenderam. Escute uma coisa importante antes de eu entrar na palavra. Os milagres sempre apontam para o propósito. Milagres são importantes, mas o propósito é maior. Por exemplo, você conhece a passagem do Mar Vermelho. É um grande milagre. As pessoas falam desse milagre. Existem quadros lindos, com o mar aberto e o povo passando no meio. O milagre é tremendo. Mas maior do que o milagre é a promessa. A promessa era que Deus colocaria eles numa terra que emanava leite e mel. Essa promessa é muito maior do que o milagre, porque o milagre passou. Mas a promessa permanece até agora. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente passa a vida buscando por milagres, quando na verdade o que a gente precisava buscar era a promessa. O propósito que Deus tem na minha e na sua vida é muito maior do que os milagres que Ele pode fazer. O milagre passa, a prosperidade passa, a saúde passa. Lembra de Lázaro? Jesus ressuscitou Lázaro. E Lázaro, por acaso, está vivo até agora? Ele morreu de novo. Então o milagre passa. Diga comigo, o milagre passa. Mas o propósito é eterno. O propósito é muito maior do que o milagre. Todo milagre vai embora, mas o propósito permanece. E quando a gente foca no milagre, a gente perde a promessa. Por que tem muita gente que não consegue entrar em novidade de vida? Não consegue desfrutar da vida plena que Jesus falou? Porque ela fica buscando a Jesus pelo milagre. Quando, na verdade, desde aquela época, Jesus estava ensinando aos discípulos que a coisa mais importante era o propósito. Por exemplo, Jesus fez um milagre tremendo, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Ele não fez uma vez, ele fez 2 vezes. Ele multiplicou a primeira vez e multiplicou a segunda vez. E ainda assim, os discípulos não conseguiram compreender aquilo que estava sendo feito. Eu quero ler com você um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Você que tem uma Bíblia, abre aí, por favor. Marcos, capítulo 8. Tem uma revelação para a gente caminhar nela hoje. Marcos, capítulo 8. A partir do verso 14. Marcos 8, 14. Jesus já tinha feito o primeiro milagre de multiplicação e agora ele estava fazendo o segundo milagre da multiplicação e ainda assim os discípulos ainda não estavam entendendo. Enquanto você procura, preste atenção. Você que está em casa me acompanhando, preste atenção. Todo milagre, ele aponta para um conhecimento. Todo milagre que Jesus fez, ele fez para ensinar uma verdade espiritual. Bota isso no seu coração, entende isso para a gente caminhar a partir daqui. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 14. Ok? Marcos 8, 14. O título na minha Bíblia é O Fermento dos Fariseus e de Herodes. Acharam? Olha o que está escrito. Os discípulos haviam se esquecido de levar pano.
a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque nós não temos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam e nem perceberam? Olha a pergunta que ele faz. Vocês ainda não compreenderam e não perceberam? O coração de vocês ainda está endurecido? Jesus pergunta: vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entenderam? Então preste atenção e olhe para mim. Pode deixar sua Bíblia aberta aí. Jesus fez o primeiro milagre para que eles entendessem. Eles não entenderam. Ele fez o segundo milagre para que eles entendessem e eles ainda não haviam entendido. E a pergunta que Jesus fez para eles é: por que vocês não entendem aquilo que eu estou tentando ensinar a vocês? Não tem nada a ver com o pão, não tem nada a ver com um milagre, mas tem a ver com aquilo que eu estou tentando ensinar a vocês. A pergunta que Jesus faz para a gente hoje aqui é: por que vocês ainda não entenderam? Eles não entenderam e nós ainda também não entendemos. Quando Jesus faz o primeiro milagre dos pães, não sei se você lembra, em caso você lê com cuidado, Jesus vira e fala assim: eu tenho compaixão desse povo, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. E aí eles viram para Jesus e falam assim: mestre, já está ficando tarde, manda essa galera embora, para que cada um possa comer na sua própria casa. Jesus vira para eles e fala assim: deem voz de comer a eles. No segundo milagre acontece a mesma coisa: está ficando tarde. E mesmo se a gente tivesse tanto de dinheiro, não dava para comprar pão para essa gente toda. E Jesus pergunta: o que vocês têm? Eles falam: nada, a não ser alguns pães e alguns peixes. Jesus estava ensinando aqueles homens não a fazer milagres, mas a deixarem de ser mesquinhos. Quem está entendendo o que eu quero dizer? O maior milagre não foi a multiplicação. O maior milagre foi tirar a dureza do coração daqueles homens, porque eles só pensavam em dinheiro. O problema dos discípulos é que eles tinham uma preocupação só: o que eu vou comer? Com o que eu vou me vestir? Como eu vou pagar as minhas contas? Como eu vou pagar os meus boletos? Como eu vou resolver a minha vida? Eu estou aflito, eu preciso de grana, eu preciso de dinheiro, eu preciso. Jesus chama tudo isso de pão. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, a primeira tentação que ele fala é exatamente isso: você não é filho de Deus? Por que você não manda essas pedras se transformarem em pão? E Jesus vira e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O grande milagre era libertar os discípulos que só pensavam em pão, ao passo que precisavam pensar na promessa. Porque quem tem a promessa, não falta pão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Quem está no milagre, não falta pão. Quer ver que eu posso provar isso na palavra? Israel viveu um grande milagre de maná que caía do céu todo o tempo do deserto. 40 anos de deserto foram 40 anos de milagre. A hora que eles colocaram o pé na terra prometida, a Bíblia fala que o maná cessou. Por quê? Porque eles estavam na promessa. Agora eles não precisavam mais de milagre. Eles poderiam plantar e colher e viver do fruto da promessa. Só precisa de milagre quem está vivendo em desertos. Entende isso? Milagre é coisa de quem está desviado, meu irmão. Milagre é coisa de quem não entendeu a promessa, de quem está fora do propósito. Ah, Senhor, faz um milagre. Ah, Senhor, faz um milagre. Jesus estava ensinando para os discípulos algo que está ensinando para a gente hoje. Por que vocês estão preocupados com pão? Por que vocês estão preocupados com milagre? Vocês precisam se preocupar com a promessa. Porque quem tem a promessa tem absolutamente tudo. Quem tem a promessa tem o Deus da promessa. E ele fala: não lhe faltará coisa alguma. Quando Jesus conseguiu acertar isso na cabeça dos discípulos e enviou eles, ele perguntou: quando eu os enviei, por acaso vos faltou alguma coisa? E quando ele envia, ele fala: não leve alforge, não leve sacola, não leva mochila, não leva sandália dupla, não leva nada. Vai. E aí depois ele pergunta: e quando eu os enviei, faltou alguma coisa? A resposta dos discípulos: nada. Aleluia. Nada.
Eu quero dizer para você que se você focar na promessa, não vai lhe faltar absolutamente nada, aleluia. Nada. É uma questão de fé, de milagre. É uma questão de discernimento. Jesus falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Essas demais coisas ele cita antes, aonde viver, aonde morar, o que investir, o que comer. Ele fala, os pagãos procuram essas coisas. Ele estava mostrando para os discípulos que o comportamento deles era tão pagão quanto aqueles que não andavam com ele. O milagre que Jesus fazia ao redor dos discípulos era para ensinar os discípulos a virar crente de verdade. Eles eram apenas seguidores. Mas Jesus queria desatar neles essa realidade do reino. Faz sentido para você? Quando Jesus abriu os olhos de um cego, aquilo ali era um milagre. Aquilo ali é só um milagre. Quero que você entenda isso. A igreja está presa no milagre. Ele chegou lá e falou, quero que você veja. E a pessoa, eu estou vendo. Era como se ele olhasse para os discípulos, entenda essa revelação e falasse assim, e aí? Tá ligado? Se eu abro os olhos do cego de nascença, será que eu não posso tirar essa cegueira espiritual que vocês têm? É isso que ele está falando o tempo todo. Se eu posso levantar um paralítico de nascença que nunca andou, será que eu não posso tirar essa paralisia da vida de vocês, que fez vocês serem pescadores e homens indoutos a vida inteira e se transformarem em apóstolos de avivamento? Ele estava dizendo, será que eu não consigo arrancar vocês dessa mania de querer pão, só de se preocupar com o ventre, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, onde eu vou viver? Só coisas humanas que acabam. Esse era o grande milagre. Transformar homens carnais em homens espirituais. Tem algumas revelações importantes aqui para nós. Não é de pão que precisamos. Você não precisa de pão. Você não precisa de milagre. Você não precisa de dinheiro. Pastor, como não? Tudo isso está no pacote. Está no pacote. A gente vai trabalhar muito. Você vê o exemplo. Eu trabalho dia e noite. Dia e noite, as pessoas me chamam assim, pastor, está ocupado? Minha resposta, sempre. Mas eu posso te atender. Eu estou sempre ocupado. Porque eu estou sempre trabalhando muito, seja no trabalho, nas empresas, no design, na agência de marketing, nos trabalhos que eu estou desenvolvendo, na empresa educacional que a gente está implementando agora, seja atendendo alguém, mas eu preciso cuidar das coisas do Senhor. Senão eu sou só um empresário. E não faz sentido para mim ser só um empresário. Eu tive um encontro com Jesus. Amém ou não amém? Eu tenho que usar o meu trabalho para testemunhar, eu tenho que usar o meu trabalho para pregar o evangelho, eu preciso ser intencional e entender, Jesus me chamou para ser um apóstolo. Eu sou um enviado, apóstolo não é cargo, pastor não é cargo, é envio, é unção, é capacidade. Essa igreja pastoreou muitos, criou muitos pastores, e tem tantas igrejas filhas que saíram daqui, por quê? Porque a pessoa falava assim, eu quero ser pastor, e eu dizia, então seja! Eu quero ser pastor, seja! Não, como assim você vai me consagrar? Eu falei, não é eu que faço esse trabalho, é o Senhor. Você quer ser pastor? Boa coisa você faz. Então pastoreia. Cuida de gente, cuida de vida. Pastor tua ovelha. Não é cargo. Os discípulos tinham mentalidade de cargo. Os discípulos tinham mentalidade religiosa. E Jesus estava libertando eles, dizendo, é outra coisa. Não é de pão que vocês precisam. Também não é de religião que você precisa. Eles estavam no barco com Jesus. Já haviam visto 2 milagres extraordinários. E não tinham levado pão. Jesus fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele está falando sobre o quê? Sobre aquilo que contamina. Sobre o ensinamento errado. Ele estava falando sobre a religião. Ele estava falando sobre a falsa doutrina. Ele estava falando sobre aquilo que contamina o homem. Ele fala, cuidado com o ensinamento desses caras. Cuidado com a palavra desses caras. Não dá ouvido para qualquer um que diz que está falando de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí eles olham para Jesus e falam assim, ei, ele deve estar irritado com a gente porque a gente esqueceu o pão. É isso que está acontecendo. E Jesus vira bem e fala assim, não é possível. Não é possível que vocês não entenderam. A primeira vez que eu fiz o milagre, quantos cestos sobraram tanto? E na segunda vez, tanto. Aí ele fala de novo, como é que pode que vocês não estão entendendo? A gente não está entendendo ainda. A gente precisa entender tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isaías 43, verso 8. Tem uma profecia que diz, trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Esse texto diz exatamente o que eu estou dizendo para você. O milagre de curar um surdo não é tão grande quanto o milagre de fazer uma pessoa que tem ouvidos, mas não ouve, passar a ouvir. O milagre de curar um cego de nascença não é tão grande, tão poderoso,
quanto tirar uma pessoa da carnalidade e transformar ela numa pessoa espiritual. É isso que os discípulos não entendiam e é isso que muitos não entendem até hoje. A pessoa está na igreja, mas ela está atribulada, ela está angustiada, ela está nervosa. Por quê? Porque ela só consegue enxergar aquilo que está à volta dela. Ela não consegue enxergar a promessa. Ela não consegue entender que ela é uma peça fundamental no projeto de Deus. Você é essa peça fundamental. Deus escolheu você para fazer um estardalhaço nessa geração. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Mas a gente fica distraído com um monte de coisa. É internet, é televisão, é igreja. Aquilo que parece espiritual, às vezes, é mais carnal do que as coisas do mundo. Os religiosos eram extremamente pomposos. Pareciam pessoas extremamente preocupadas com a espiritualidade. Mas Jesus fala, o ensinamento deles é fermento. Vai apodrecer vocês. Fermento apodrece a massa. Ele está dizendo, esse fermento vai corromper vocês. O ensinamento dos fariseus vai corromper vocês. Hoje não é diferente, irmãos. Na época de Jesus eram os fariseus, os saduceus. Hoje é quem? Hoje é a igreja. A igreja está desviada do propósito do Senhor. Ou você acha difícil se Jesus chegasse hoje, ele não seria crucificado, se ele não viesse como rei, como Senhor dos senhores, se ele viesse novamente como ele veio 2.000 anos atrás, a própria igreja providenciaria para matá-lo. Porque tudo que ele falaria ia causar escândalo na igreja. Esse cara está atrapalhando nosso negócio. Esse cara está atrapalhando o que a gente está falando aqui, que a gente está ensinando aqui. Jesus o tempo todo trabalhou dessa maneira, libertando os discípulos da escravidão da religião e levando eles a entender e a enxergar aquilo que eles não haviam enxergado. Precisamos de comprometimento. É isso que está faltando para a gente. Quando Jesus está no barco com os discípulos, eles falando de pão, Jesus enervado. Mas como é que vocês não estão entendendo? Como é que vocês não perceberam ainda? Não tem nada a ver com pão, porque pão eu faço a hora que eu quiser. Não tem nada a ver com milagre. Milagre eu faço a todos que eu quiser. Tem a ver com o seu coração. Porque se o seu coração estiver no reino, não lhe faltará coisa alguma. Volta para o milagre do pão e peixe. Se você for olhar e ver, estudar, faça isso em casa. Fica como dever de casa hoje. Chega em casa e lê essas passagens. Tanto em Marcos 8 como em Mateus. Volta e vê o primeiro milagre e o segundo milagre. Os discípulos tinham sido chamados por Jesus para fazer um churrasquinho. Jesus fala assim, vocês estão trabalhando muito e não tem tempo nem para comer direito. Vamos atravessar para o outro lado, para que a gente tenha um tempo de descanso. Eles falam, show, né? Entraram no barco. Quando estavam chegando do outro lado, caramba, que multidão é aquela? Já tinha uma galera esperando do outro lado. Eles estavam enervados, porque eles foram para lá para fazer uma social. Eles foram para lá para um happy hour com Jesus. Jesus chamou eles para ficarem ali num momento de intimidade, para desfrutarem ali, comer um peixe, alguma coisa assim. Você compreende isso? Mas quando chegou lá, tinha uma galera. Eles falam assim, Senhor, já está ficando tarde. Olha o texto. Senhor, está ficando tarde. Manda essa galera embora, porque a gente veio para cá, está fechada. Não dá para todo mundo. A gente veio para cá para ter um momento de paz, de descanso, deitar na rede, dar uma relaxada. Pelo amor de Deus. E tem essa povo aqui atrás da gente. Jesus olha e fala assim, engraçado, eu tenho pena da multidão, porque eu vejo que eles são... Você consegue perceber o que eu percebo, não? Ele fala assim, eles são como ovelhas que não tem pastor. Eles são como ovelhas que não tem quem cuide deles. É como se ele falasse, será que alguém aqui poderia me ajudar a cuidar deles? E eles preocupados, tá ficando tarde, tá escurecendo, eu tô com fome. Aí Jesus vira e fala assim, eles estão com fome. Aí eles falam assim, Senhor, manda cada um para sua própria casa, dá cuidado do que tem que comer. Jesus vira para eles e fala assim, dai voz de comer a eles. Aí tocou na ferida. Jesus falou, eles são como ovelhas que não têm pastor. Será que não tem um pastor que se quer para dar de comer para essas ovelhas? Dai voz de comer a eles. E eles têm entendimento fechado. Tendo olhos, não viam. Tendo ouvidos, não ouviam. Então, nem se a gente tivesse 200 dinheiros, era suficiente para alimentar esse povo todo. Aí ele pega, na emergência, do desespero de uma equipe imbecil, e fala assim, vou fazer para vocês entenderem. Uma equipe que estava com o coração fechado, com o entendimento fechado. Homens carnais. Ele vira e fala assim, me dá aqui poucos pães e poucos peixes, apresenta e alimenta todo mundo.
Se fosse só esse milagre, estava bom. Mas acontece de novo. E eles repetem os mesmos erros. Vai dar tarde, não vai dar para ninguém comer, e que não sei o quê, não tem ninguém. Detalhe, no segundo milagre, não foi deles que ele pegou, não. Veio um rapaz de fora, que nem estava na equipe. Tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? O que é isso para tantos? Olha que pergunta, imbecil. Se ele já tinha feito um milagre há pouco tempo atrás. Esquece rápido. A gente esquece rápido. A gente esquece dos livramentos. A gente esquece da promessa. A gente esquece do propósito. A gente esquece que ele nos chamou para sermos pastores daqueles que não têm pastor. A equipe de Jesus são aqueles que vão saciar a fome e a sede daqueles que não entenderam ainda. Jesus usava a multidão, guarda isso. Jesus usava a multidão para treinar os discípulos. O compromisso dele era com os discípulos, não era com a multidão. Essa multidão que comeu pão e peixe 2 vezes, depois Jesus deu uma palavra dura para eles, foi todo mundo embora. Não ficou ninguém. A igreja de Jesus estava bombando. De repente foi geral embora. Alguém olhou e falou, esse ministério está quebrado. Aí Jesus podia ter ficado preocupado. Ih, agora ficou ruim, né? Todo mundo foi embora, não devia ter falado isso. Ele olha para os discípulos e fala, e vocês querem ir embora também? Aí o Pedrão, cheio do Espírito Santo, fala, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Aleluia! Ali a chave estava virando, não é pão, é eternidade. Não é o meu ventre, é a glória de Deus. Aleluia! Meu Deus, que presença! O que Jesus está tentando fazer com a gente é um milagre de multiplicar os nossos dons e talentos para que a gente possa dar de comer a quem tem fome. Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo? Quantas pessoas você conhece que estão aflitas? Quantas pessoas você conhece que precisam até mesmo de um milagre? Porque ela está no meio do deserto. Você vai ser o Moisés que vai lá estender o cajado para que caia pão do céu. Você vai ser o Moisés que vai tocar na rocha para que saia água. Faz sentido isso para você? Aquela multidão que caminhou no deserto com Moisés, toda ela padeceu. Toda ela morreu. Só ficou a nova geração, Josué e Caleb. Todo o resto foi-se embora. Por quê? Porque o Senhor não tem compromisso com a multidão. O compromisso dele é com os discípulos. O compromisso dele é com aqueles que verdadeiramente assumem o propósito. Assumem o chamado. Essa palavra é só uma introdução do que eu quero entregar para você no mês de fevereiro. Nós vamos ter 5 semanas em fevereiro. Não são 4, são 5. A gente começa hoje para abrir um portal no mundo espiritual. Mas cada semana de fevereiro, a gente vai mergulhar numa profundidade muito tremenda. Porque Deus vai falar sobre aqueles que têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E ele fala que isso é um projeto do próprio inimigo. Porque segundo aos Coríntios 4, vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam. Ele está falando da igreja. Você está entendendo isso? Não da igreja santa que vai ser arrebatada, mas daqueles que se dizem igreja, daqueles que estão congregando, mas que passam a vida dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, abre essa porta de emprego. Senhor, cuida da minha saúde. Senhor, faz algo acontecer na minha vida. Quando, na verdade, um verdadeiro discípulo fala, Senhor, eu estou trabalhando e eu tenho certeza o Senhor abençoará o trabalho das minhas mãos. Está escrito que aonde eu tocar, o Senhor multiplicará. Está escrito que aonde eu colocar os meus pés, o Senhor me dará por herança. Aleluia. Eu não sou um mendigo espiritual que estou implorando, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu sou filho. Eu tenho intimidade. Eu posso me achegar a Ele. Ele diz, quando você clama, eu te digo, eis-me aqui, aleluia. O Senhor não está com a mão encurtada, nem ouvido avariado. Você percebe que há uma diferença brutal entre crentes e discípulos? O discípulo ora dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre. O discípulo ora dizendo, Senhor, obrigado por ter me feito um milagre. Agora me leva até aqueles que precisam de ajuda. O foco é outro. A multidão diz assim, eu preciso de pão. O discípulo diz assim, Senhor, me ajuda a levar ajuda e prosperidade para quem precisa. É o foco que muda. É a mentalidade que muda. E se a minha mente muda, tudo muda. A palavra que a gente falou hoje, né? Um coração alegre aformoseia o rosto. Coração é mente, é psique no original, é alma. O que ele está dizendo é, se a minha mente, se as minhas emoções estiverem ajustadas, a minha vida física vai ser melhorada.
O meu coração alegre faz o meu rosto ficar mais bonito. Então o que ele está dizendo é o que você tem pelo lado de dentro vai se materializar pelo lado de fora. O problema é que a gente vive numa geração tão perturbada que a gente compara a nossa vida com aquela pessoa que está no Instagram. A gente compara a nossa vida com aquela pessoa que está no TikTok, no Facebook, e fala, poxa, a vida de fulano é perfeita. E a gente nem sabe qual é a vida daquela pessoa. Perfeita é a vida daquele que está no hospital, e ao invés de estar reclamando, murmurando, desesperado, está dizendo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu quero terminar contando um testemunho que eu lembrei agora. Nem preparei isso aqui. Logo no início do meu ministério, eu comecei a caminhar e meu pai, em Itaperuna, começou a me levar em tudo quanto era casa, congregação, porque eu falava bem e eu orava. O pessoal dizia assim, ele ora muito bonito. E aí me levava para orar nas casas dos outros e eu ia, estava começando feliz da vida. Chegava lá, meia-meia, vamos orar, Senhor, meu Deus, e tal, fazer aquela oração forte, pentecostal. E todo mundo ficava feliz da vida. Aí teve um dia que meu pai me levou na casa de um moço. Eu cheguei na casa dele, ele estava acamado, cego, já tinha perdido alguns membros do corpo, por causa de uma diabetes descontrolada. Está mais tremendo, irmão. O maior milagre não era se Deus abrisse meus olhos agora e me desse pernas novamente para eu ficar de pé. O maior milagre é que eu tenho a convicção que daqui a pouco esse corpo vai acabar. Só que quando do outro lado eu acordar, eu vou enxergar o que eu nunca enxerguei aqui. Hoje eu estou deitado, Daniel. Mas quando o meu Senhor voltar e me ressuscitar, eu estarei de pé pela eternidade dos séculos, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Aí ali Deus falou, foi para isso que eu te trouxe aqui. A minha mente era de criança ainda na fé. Eu queria simplesmente ver um milagre. E eu estava vendo. O milagre era aquele homem. O milagre era aquele homem não estar reclamando da situação dele, mas crendo que em pouco tempo toda a lágrima dos olhos seria enxugada. Eu não sei se isso faz sentido para você. Naquele dia, eu entendi o que os discípulos não haviam entendido aqui. A promessa era muito maior do que o milagre. Muito maior. E a partir daquele dia eu comecei a buscar o Senhor como a coisa mais importante da minha vida. Como diz o texto bíblico, se você buscasse o Senhor como busca os tesouros, se a gente buscasse a Deus como a gente busca dinheiro, estava tudo resolvido. Faz sentido isso? Você consegue compreender o que a gente vai aprender em fevereiro? A profundidade que Deus vai nos levar? Isso aqui que a gente compartilhou hoje é a introdução dessa ministração. Eu tenho mais 5 pontos para a gente conversar a respeito de visão, a respeito de audição, a respeito de propósito e milagres. Deus vai tirar a gente do meio desse deserto, em nome de Jesus. E vai colocar você na terra prometida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé.